Olá, sejam bem-vindos novamente à nossa TV Crefito 5. Iniciamos 2020, então, cheio de novidades. Você já deve estar nos acompanhando no Instagram. Desde janeiro nós estamos lá, muitas novidades, muitos stories, muitos posts. Nos acompanhe lá, nos siga. E também, lembrando que se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho que você vai receber todas as nossas notificações, tá bem? Vamos agora então começar o primeiro Conexão Crefito 5 de 2020. E esse nós temos a presença da doutora Fabiana Silva, fisioterapeuta, que está hoje presidente da União dos Fisioterapeutas do Rio Grande do Sul. Doutora Fabiana, seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Doutora, vamos dar um apanhado geral para quem está nos assistindo. Como que está o mercado de trabalho para os fisioterapeutas aqui no Rio Grande do Sul? Bom, a gente tem, acho que duas perspectivas diferentes, né? Quando nós pensamos na iniciativa privada, me parece que esse mercado está em expansão. Por quê? Porque nós temos caminhado para uma questão de valorização por parte dos pacientes. Em que sentido, né? Os pacientes eles têm procurado muito os fisioterapeutas como profissionais de primeiro contato. Também têm procurado muito os fisioterapeutas para ouvir a opinião em relação aos seus tratamentos clínicos, né? E entendendo que a fisioterapia, quando ela é feita no setor privado, ela oferece algumas vantagens para o paciente. Então eu vejo que esse mercado ele está crescente, tá? Por outro lado, a gente tem as questões de algumas perdas, né, no setor público, as questões de falta de concursos públicos, de aumento do número de vagas, e também a gente tem as questões de convênios que, infelizmente, seguem com uma remuneração muito baixa e com uma questão de vinculação e acho que falta de autonomia mesmo em relação a, por exemplo, ao médico e a outros profissionais. Mas de uma forma geral, o mercado de trabalho está sendo promissor, então. Sim, na minha visão, sim. E nesse contexto, a senhora acha que a fisioterapia ela está ganhando mais espaço na área de saúde, doutora? Com certeza, né? E isso passa por várias questões, né? Tanto com o profissional que enxerga que ele precisa se qualificar para conquistar esse mercado que está em expansão. O profissional que enxerga que ele precisa empreender e oferecer um diferencial para o seu paciente, né? E também porque a gente tem aí um boom de envelhecimento, a gente, na sociedade em geral, a gente tem questões de pessoas muito mais preocupadas com a sua saúde, com uma longevidade saudável. Então isso tudo faz com que o mercado ele se aqueça, vamos dizer assim. Então isso é bastante positivo para nós, né? Que bom! É importante porque a gente vê um crescente número de idosos, né? E a gente muitas vezes acaba levando a fisioterapia só como algo que já aconteceu. Mas a fisioterapia, ela também é para prevenir, né, doutora? Serve para isso também. Por isso que é importante que o mercado de trabalho ele esteja aberto para isso também. Exatamente. Né? Quando a gente fala em reabilitação, nós estamos falando na fase, né, vamos dizer, na cadeia final do processo. Né? Mas nós, como fisioterapeutas, podemos atuar na prevenção, principalmente na educação em saúde, e isso é muito relevante até naquela questão que eu comentei da opinião do fisioterapeuta fazer diferença nas equipes, fazer diferença para o paciente na sua condição clínica, né? Então isso acaba levando a gente para esses ganhos, para essa conquista de espaço. Mas eu gosto muito de dizer que assim, para que a gente seja efetivamente profissional de primeiro contato, o que quer dizer isso, né? O paciente, ele tem uma dor, por exemplo, ele não necessariamente precisa procurar outro profissional, ele pode vir e procurar o fisioterapeuta, né? Mas para isso, para conquistar esse espaço, o fisioterapeuta precisa estar muito seguro, qualificado e entender o seu papel, né? Qual é o papel do fisioterapeuta nas questões clínicas dos pacientes.
Então isso é bem relevante, é importante que os colegas estejam atentos a isso. E pegando esse gancho, então, a fisioterapia está começando a ser mais valorizada quanto a isso, né, doutora? Sim. Com certeza, o fisioterapeuta está, digamos assim, sendo levado mais em consideração e sendo respeitado pelo que é também, né? Sim. Interessante. No que diz respeito à identidade profissional, doutora, o que a senhora acha importante a gente destacar para quem está nos assistindo? Eu acho muito importante que a gente não perca a essência, que é trabalhar as disfunções cinético-funcionais do indivíduo, né? Todos nós, o ser humano, tem o dom, ou tem a necessidade, ou tem a vontade de ajudar o outro. Porque isso, de alguma forma, nos traz alguma compensação, né? Nos traz uma satisfação, nos traz uma sensação boa. Mas esse ajudar o outro, ele não pode fugir do que é a essência da nossa profissão, que é restabelecer a função. Então, me preocupa, por exemplo, quando eu vejo o fisioterapeuta só utilizando técnicas passivas, utilizando técnicas que estão na moda e que não tem necessariamente uma evidência científica, ou que as pessoas não estão cientes dos seus efeitos e das suas contraindicações e das consequências das aplicações dessas técnicas, né? Então isso a gente tem que estar ciente para não perder a nossa essência, de que, independente do tipo de técnica passiva que eu for usar, eu sempre tenho que associar isso ao retorno da função do meu paciente, porque isso é a essência da profissão de fisioterapeuta. Daqui para frente, doutora, quais as perspectivas que a gente vê na profissão da fisioterapia? A gente tem uma perspectiva que nós temos que ter cuidado, que é com a questão do ensino, né? Onde a gente começa a construir a nossa identidade profissional é na graduação, né? E nós estamos caminhando por questões econômicas para esse boom das educações à distância, né? Então, no momento em que a gente tiver disciplinas que são específicas da técnica fisioterapêutica ou da prática fisioterapêutica, somente no formato EAD, nós vamos ter que ter cuidado, né, para pensar qual é o aproveitamento e qual é o tipo de profissional que vai acabar saindo para o mercado, né, porque senão se perde toda essa conquista de espaço que a gente está tendo até agora. Então isso é uma preocupação que a gente tem que ficar atento. Outra perspectiva que eu vejo é que o fisioterapeuta, ele precisa empreender mais, ele precisa entender de gestão, que é uma coisa que a gente vê que ainda, né, tem carência, porque o fisioterapeuta ele é muito bom tecnicamente, mas não necessariamente em questões administrativas, por exemplo, né, em empreender, em pensar em missão, em valor do seu negócio, em gerir o seu negócio, né? Então a gente precisa se aperfeiçoar nesses quesitos, tá? E enxergar que isso é um mercado que vai abrir mais espaços na sociedade para nós enquanto profissionais, né? E também não deixar de lado as questões éticas, né? Porque eu não posso esquecer que dentro da minha identidade e dentro daquilo que eu jurei no dia que eu me formei, existem preceitos éticos que eu devo seguir. Então não é uma coisa empreender sem critério e sem ética, né? E também essa questão do crescimento, ela passa pelo fortalecimento das sociedades de especialidades, né? Assim como a gente tem várias no Brasil super representativas, né? Mas eu ainda vejo um baixo engajamento dos colegas nas sociedades. E quando a gente está em sociedade, a gente se torna mais forte, a gente se torna mais referência, né? Então acho que a gente tem que abrir os olhos e se voltar para essas questões de aprimoramento pessoal e profissional, a questão de participar de uma sociedade, de participar de algumas coisas no próprio conselho, né? Porque muitas vezes a gente vê os colegas reclamando das decisões, mas muito passivos em relação às coisas. Então, vamos começar a não só ser bons técnicos, mas ser profissionais completos.
E isso sim, eu acredito, né, fortemente que vai trazer coisas muito boas para a nossa profissão. É importante isso. E a Unifísio sendo retomada agora, doutora, o que ela vem, o que ela pode ajudar os profissionais, o que ela pode ajudar os fisioterapeutas do Rio Grande do Sul? Bom, a Unifísio é uma associação de fisioterapeutas que foi criada há um tempo atrás e agora foi reativada com uma nova diretoria, né? E que tem o objetivo justamente disso, assim, de trazer mais união entre os colegas, a gente entender que quando a gente trabalha juntos, a gente se fortalece. E isso parece uma coisa muito clichê, né? Mas é uma verdade. E também a gente trabalhar essa questão do desenvolvimento. Então, a nossa ideia é fazermos eventos de aprimoramento profissional, eventos para aprimoramento de carreira, né? Eventos que unam os colegas, pensar nessas questões que são as questões mais críticas da profissão e a gente apoiar as associações e apoiar o próprio conselho. Então, a ideia é que a gente realmente faça alguma coisa, né? E que a gente traga conosco os colegas que também querem, né, que as coisas se desenvolvam. Quem está nos assistindo, seja estudante, seja já profissional formado, como que faz, doutora Fabiana, para entrar em contato com a Unifísio? Todo mundo pode entrar em contato? Conta um pouco para nós, assim. Então, os acadêmicos podem, eles vão ser também muito bem recebidos, e os profissionais, né? E o nosso contato está nas redes sociais, depois a gente vai deixar aí também. E a gente depois vai fazer os eventos e vai divulgar, então a ideia é trabalhar muito nesse ano, né? Porque a nossa gestão é de 3 anos, mas esse ano é o pontapé inicial para que a gente realmente consiga atingir aí os objetivos de todos, né? Doutora Fabiana, para a gente encerrar, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem de valorização profissional para quem está nos assistindo. A gente tem um público muito forte de jovens profissionais, né? Quem está saindo da faculdade, né? Quem está começando, assim. Então eu queria que a senhora deixasse, especialmente para esse público, uma mensagem de valorização profissional para a gente iniciar o ano de 2020. Bom, eu sou uma pessoa muito otimista, eu sou uma pessoa apaixonada pela fisioterapia, formada já há 19 anos e tenho certeza que a nossa profissão faz a diferença. Ela faz a diferença na sociedade, ela faz a diferença na vida dos nossos pacientes e ela faz a diferença na nossa vida, porque dificilmente eu conheço fisioterapeutas que são infelizes na profissão. Em geral, os fisioterapeutas são felizes, são satisfeitos e muitas vezes isso não necessariamente está ligado só a uma questão financeira, né? Porque quando a gente escolhe um caminho, um propósito profissional, a gente tem que pensar no financeiro sim, mas a gente tem que pensar na nossa satisfação, no quanto a gente é realizado como profissional. E os fisioterapeutas, a maioria, pelo menos dos que eu conheço, dos que eu convivo, são pessoas muito felizes por terem escolhido essa profissão. Doutora Fabiana, muito obrigado pela sua presença no nosso Conexão Crefito 5 e desejamos vida longa ao Unifísio. Vida longa. Obrigada pela oportunidade. Capaz. Nós que agradecemos. Pessoal, então a gente está encerrando aqui o primeiro Conexão Crefito 5 de 2020. Já deixei o recado e reforço. Temos Instagram, Facebook e YouTube. Tudo isso para você acompanhar todas as novidades do Crefito 5. A gente se vê no próximo Conexão. Até mais!